Portanto, na planificação da peça, aquilo que nós vamos fazer portanto, nós temos a peça final e vamos desdobrar e decompor a nossa peça até ficarmos com a peça no estado de entrada na ferramenta. Depois, na parte da criação da banda e dos punções, iremos criar, portanto, a nossa banda completa, os nossos punções, as nossas matrizes. E, por último, iremos criar, portanto, a estrutura da nossa ferramenta com os nossos componentes. Pronto, é óbvio que isto não vai ser assim uma coisa muito elaborada, porque pronto, não temos muito tempo, mas digamos que vai dar para vocês terem um exemplo do que é o Logopress. Portanto, eu vou aqui abrir um ficheiro parte. Portanto, neste caso, isto é um ficheiro importado. Ok, vocês podem ver aqui que isto é um ficheiro importado a um step. Portanto, e o Logopress consegue trabalhar este tipo de ficheiros também. Portanto, aqui, para trabalharmos este ficheiro, nós vamos inserir marcas de estações, ou seja, nós vamos ter um determinado número de estações e por cada estação iremos inserir uma marca. Portanto, isto como é a minha peça final, eu irei aqui inserir uma marca. E vou já começar a desdobrar a minha peça. Portanto, venho aqui a One Bending by Steps. Vou clicar aqui e ele vai-me fazer aqui um cálculo, portanto, mediante o sítio onde eu cliquei, e vai-me fazer a desdobragem. Portanto, vai processar, desdobrou. Eu vou colocar mais uma marca, volto a fazer outra desdobragem, desta vez aqui deste lado. Portanto, é o mesmo princípio de há pouco. Portanto, tenho a minha peça desdobrada, adiciono outra marca e agora aqui aquilo que eu vou fazer é apagar portanto, todas estas faces que estão aqui. Portanto, posso começar aqui por esta parte. Portanto, isto depois serão os nossos punções de formação ou de corte que irão fazer esta parte. Para já aquilo que me interessa é ter a peça limpa. Portanto, vou fazer aqui mais outros deletes, faces. Ok. Portanto, tenho a minha peça no estado que pretendo. Agora aqui no fim, mais uma insertion mark e vou salvar a peça. Portanto, agora aqui temos que preparar a nossa peça para fazermos a banda. Portanto, isto é nada mais nada menos que selecionar a face que vai ficar por baixo. Portanto, neste caso, ora, isto ainda está aqui a processar. Neste caso vai ser aqui esta face de trás. Aqui, como origem da peça, eu quero o centro de gravidade e o sentido da banda, portanto, vai ser paralelo a esta aresta, portanto, neste caso é para aquele lado e iremos validar. Portanto, ele vai criar aqui uma série de sketches e de planos. Ok, isto depois é usado depois para a criação da banda. Portanto, e iremos agora criar então a nossa banda. Portanto, aqui iremos ao criar Create Edit Strip Layout. Eu vou criar aqui uma pasta chamada banda. Vou colocar aqui o prefixo, o meu número de projeto. Isto vai se chamar strip
E agora aqui eu posso configurar o número de estações que vou ter na minha ferramenta. Portanto, nós podemos, no fundo, já configurar aqui tudo. Se depois, mais tarde, precisarmos de adicionar ou remover estações, também conseguimos. Portanto, eu vou adicionar aqui 2 estações e vou adicionar aqui mais uma estação. Pronto, faço o OK. Aqui podemos mudar a direção de onde a chapa entra na ferramenta. No meu caso, eu quero da esquerda para a direita. Se eu quisesse da direita para a esquerda, teria que colocar aqui um visto nesta opção. Portanto, vamos fazer aqui o guardar. Portanto, e ele vai gerar automaticamente a minha banda. Portanto, ele está aqui a processar. Ok. Pronto, já temos aqui um preview do que é a nossa banda. Portanto, eu ocultei aqui este sketch para nós podermos ver com mais precisão. Portanto, aquilo que ele faz é que cria-me diferentes estágios e agrega todos eles num ficheirinho só. Ok? Portanto, nós agora aqui podemos configurar determinados parâmetros, por exemplo, o espaçamento entre peças. Portanto, eu vou colocar aqui 6 milímetros. Podemos, por exemplo, definir qual é que é a largura de banda. Pode ser 120. Automaticamente, outros parâmetros ficam desativos porque isto é um sim ou não. Se nós escolhermos um, ele desativa-nos o outro. Aqui podemos definir o material. Portanto, eu vou escolher este aqui. Pronto, não importa muito para o caso. E aqui é onde nós conseguimos adicionar ou remover estações. Portanto, eu vou validar, portanto, para criar aqui esta parte. Portanto, ele está-me aqui a pedir aqui uma série de updates e informações. Vamos dizer que sim. E tenho a minha banda criada. Portanto, em termos aqui de numeração, em termos de, digamos, árvore ou ficheiros que nós temos aqui, portanto, ele basicamente cria-nos um ficheiro para a sucata, um ficheiro para a banda e depois diferentes padrões para cada estágio da nossa banda. Portanto, ainda aqui em relação a esta parte da banda, nós temos aqui uma série de informações que nos poderão ser úteis, tanto como a espessura, a largura da banda, o material, o total de forças, o número de estações, o desperdício, o peso, etc. Portanto, e agora aquilo que nós vamos fazer é criar punções. Portanto, eu venho aqui à parte dos punções, vou criar, por exemplo, punções de corte e aqui, portanto, vou converter estas duas entidades. Aqui vou dizer que não, que quero continuar e já tenho aqui 2 punções. Portanto, posso definir aqui, portanto, a altura. Neste caso, pronto, eu vou deixar 80 e posso definir aqui nestas setas, digamos, a posição para onde é que os meus punções vão. Portanto, neste caso eu quero aqui no primeiro estágio, vai ficar aqui. Portanto, vou criar mais um punção de corte na mesma. Portanto,
é a mesma receita. Aqui neste caso tem esta forma esquisita. Mais um punção aqui criado. Agora vou criar um punção de deformação. Vou escolher aqui esta área. Portanto, aqui vou escolher toda esta zona. E agora vou criar, no fundo, a área exterior do meu punção. Portanto, desenho aqui um sketch. Agora aqui vou inventar aqui umas cotas quaisquer. Pode ser 5 milímetros. Pode ser para aqui, pode ser 7. Pronto, aqui vou ainda dar aqui uns raios aqui na minha ferramenta, no meu punção, ok. Portanto, e como vocês podem ver, já tenho aqui o meu punção criado. Portanto, eu vou validar. Portanto, vou fazer aqui update à minha banda. Portanto, ele vai processar toda aquela informação que nós tivemos aqui a fazer. Portanto, vou aqui guardar. E vou, por exemplo, abrir aqui este punção. E temos aqui a superfície que irá, no fundo, deformar a minha chapa. Ok? Pronto, continuando aqui ainda na saga dos punções. Portanto, vou criar aqui mais 2 punções de corte. Por exemplo, para fazer aqui este recorte. Portanto, a receita é um bocado a mesma. Ou seja, vou desenhar aqui uma geometria. Neste caso, vou, portanto, constrangir a minha geometria aqui na banda. Portanto, posso dizer que isto é colinear. E agora aqui temos uma feature bastante apetecível aqui do Logopress, que é o Search Ponts Outline, que aquilo que ele vai fazer é procurar, portanto, a forma da minha peça naquele sketch que foi criado no início, quando fizemos o Part Preparation. Portanto, eu vou cotar isto aqui, em que aqui tem 32. Portanto, e já tenho aqui mais um punção criado. Portanto, aqui este preview a vermelho, portanto, é a área, no fundo é a sucata que vai desaparecer, ok? Portanto, irei criar outro punção de corte, agora para fazer o resto aqui da sucata. Portanto, isto, a receita é outra vez a mesma. Desenhamos aqui um sketch. Eu vou dizer que isto é colinear. Aqui também. Daqui para aqui 1 milímetro. E agora aqui vou dizer que isto tem 25. Não, tem menos. Pode ser. Faço na mesma
o search punch outline. Portanto, valido e já tenho mais um punção de corte criado. Aqui neste punção, portanto, esta zona como está bastante frágil, portanto eu posso adicionar aqui no fundo um reforço por cima. Portanto, vou selecionar aqui esta face, vou dizer que isto tem 15 de altura. E vou fazer o OK. Pronto, aqui vou ter um problema com os raios, mas isto depois facilmente é corrigível. Portanto, ele está aqui, no fundo, a fazer todo aquele trabalho que nós estivemos a fazer. Eu vou aqui só abrir este função e editar aqui a minha feature e vou selecionar aqui esta parte. Pronto, vou ocultar aqui o sketch. Portanto, no fundo, nós temos a nossa banda criada. Vou, se calhar, ainda aqui criar mais um punção aqui para baixo. Ou, no fundo, uma matriz de deformação. Portanto, que vão ser estas duas faces. Desenho na mesma uma forma geométrica. Vai ser aqui mais um retângulo. Vou dizer que, portanto, esta aresta e aqui são coincidentes. Isto tem 25. Tem 1,5. E aqui tenho 1,5 também. Portanto, validamos. E automaticamente já tenho aqui a minha matriz de deformação criada. Portanto, basicamente, nós podíamos continuar aqui a criar. Portanto, por questões de tempo, não vou criar mais nada. Ficamos por aqui. Vou guardar. Portanto, como vocês podem ver aqui, estes valores foram atualizando. Portanto, a minha força total agora já é diferente. Eu consigo saber, por exemplo, no fundo, cada estágio, quanto é que está acoplada àquela força. Portanto, isto depois no total tem que dar aqui esta força total. Ok? Portanto, e vou agora então criar a minha tool structure. Portanto, aquilo que eu vou fazer é vou criar outra pasta chamada ferramenta. Outra vez aqui o nome do projeto. Vai se chamar tool. E aqui, portanto, nós podemos partir já de um qualquer template que tenhamos. Portanto, neste caso eu tenho aqui este template do bloco 1 e vai ser a partir daqui que eu vou fazer a minha ferramenta. Portanto, ele está aqui a calcular. Agora aqui, como vocês podem ver, portanto, isto era de uma peça maior. Nós vamos ter que dimensionar as nossas placas. Ok? Portanto, isto é uma coisa relativamente simples. É só chegarmos aqui. Portanto, eu vou colocar aqui 475, 350. Aqui 100. Aqui tem um 0 a mais. Portanto, vou fazer o mesmo para estas placas.
475, 350, aqui vou colocar 80. E nesta aqui é a mesma coisa. 475, 350. Nestas aqui vou colocar 425. Pode ficar os 200. Portanto, isto depois nós podemos mudar também o resto dos valores, portanto, a espessura, offset em relação aqui ao início da peça. Portanto, neste caso, o template, como estava bem feito, no fundo eu já não precisei de estar aqui a alterar essas questões. Foi só a nível dimensional. Portanto, agora aqui vou fazer o OK. Portanto, ele vai gerar aqui as minhas placas com as dimensões que eu quero. Portanto, isto é o aspecto geral aqui da nossa ferramenta e vamos começar agora aqui a montar os ponções. Portanto, eu venho aqui ao Punch Mounting, vou selecionar portanto, os meus ponções, portanto, pode ser aqui este, pode ser este aqui e este aqui também. Portanto, vou dar aqui o meu punch plate como sendo esta placa. Okay? Ele faz aqui um cálculo depois de tudo o que está para baixo. Okay? Qual é que vai ser a nossa bottom plate, etc. E depois aqui nós vamos ter que definir qual destas chapas é que será a chapa onde irão ficar os parafusos de aperto dos nossos ponções. Portanto, eu vou colocar esta aqui. Já temos aqui um preview dos nossos parafusos. No caso de, por exemplo, nós temos aqui postiços, seria aqui neste tab que nós iríamos escolher. E depois aqui nós também conseguimos escolher o tipo de parafuso que vamos colocar. Ok? Portanto, isto podemos dar também material, podemos dar aqui também, portanto, caso de tratamentos térmicos, adicionar isto numa espécie de layer. Portanto, eu não vou fazer nada disso, vou clicar só aqui no OK e vai processar placa a placa, portanto, todos os nossos ponções. Portanto, aquilo que ele está a fazer é, ele está a abrir uma placa de cada vez e está, no fundo, a fazer extrude cuts de todos os nossos ponções. Portanto, mediante folga que nós tenhamos, determinado. Portanto, aqui ele está-me a dizer para eu ter atenção aqui àqueles ponções redondos. Portanto, isto é no fundo é uma computação que demora algum tempo, porque o software tem que abrir placa a placa e fazer os cortes individuais. Não é? Mesmo assim, é muito mais rápido do que se nós tivéssemos que fazer isto manual. Portanto, e no fim, aquilo que irá acontecer é, irá ser-nos pedido, digamos, a posição dos nossos parafusos. Portanto, isto aqui funciona como o Wizard, não é? Portanto, nós vimos aqui buscar o pontinho, colocamos, por exemplo, neste caso aqui eu quero no centro, agora tenho que apanhar aqui, pronto, coloco aqui no centro, pronto, isto depois eu podia cotar isto aqui, pá, eu vou só tirar os parafusos aqui para dentro, não me vou estar a preocupar muito. No fim, validamos e ele faz o corte final
dos parafusos nos punções. Portanto, temos aqui então montado a nossa estrutura. Eu vou aqui desocultar esta parte. Portanto, aqui em relação a isto de ocultar e desocultar, o Logopress tem aqui uma ferramenta que nos permite trabalhar por camadas, ou seja, se eu quiser ver só a parte de baixo, consigo ver só a parte de baixo, a parte do meio, a parte de cima apenas. Portanto, neste caso eu vou meter aqui toda a ferramenta. Portanto, como vocês podem ver, portanto, ele esteve aqui a fazer este trabalho, portanto, não foi nada mais, nada menos do que aquilo que eu estava a dizer. Portanto, ele esteve aqui a cortar os meus punções. Portanto, aqui neste caso é o sítio onde vai sair a sucata. Portanto, se nós vimos aqui, portanto, temos aqui a sucata, ou seja, isto vai sair aqui por baixo. Agora aqui, aquilo que eu vou fazer é vou adicionar componentes de biblioteca. Portanto, eu posso filtrar por um qualquer fornecedor que tenha. No meu caso, portanto, eu vou colocar aqui umas guias, podem ser estas. Vou dizer que, portanto, a minha base vão ser estas duas e a minha chapa intermédia será esta chapa. Portanto, aqui, portanto, isto é bastante intuitivo. Nós podemos aqui escolher o diâmetro, escolher os comprimentos. Portanto, eu vou meter aqui 20. Depois iremos validar. E agora aqui, para posicionarmos as nossas guias na ferramenta, eu vou usar aqui uma ferramenta que o Logopress tem, que se chama Automatic Pattern. Vou colocar aqui, por exemplo, 40 por 40. Faço o OK. Valido. E aquilo que ele me vai fazer é vai-me colocar as guias na ferramenta. Portanto, ele está a fazer os cortes placa a placa, ou seja, assim como fez nos punções, está a fazer aqui para as nossas guias. E cá estão elas. Portanto, eu vou abrir aqui o meu lower block. Portanto, está aqui tudo cortadinho. Vou guardar aqui também. Portanto, posso ainda, por exemplo, ainda aqui nos componentes de biblioteca, vou adicionar, por exemplo, aqui umas molas. Vou dizer que a minha base de trabalho vão ser estas duas faces. Vou colocar aqui umas molas um bocadinho maiores. Faço o OK. Portanto, para posicionar vai ser outra vez a mesma receita. Portanto, vou colocar aqui, por exemplo, 60-60. Vou validar. Portanto, e tenho aqui a minha mola criada. Portanto, isto depois, para todos os outros componentes de biblioteca, a forma de criar isto é a mesma. Ok? Portanto, agora aqui, como apontamento final, vou-vos mostrar aqui o debugger, que não é nada mais nada menos do que um simulador portanto, da ferramenta, ou seja, eu consigo ver uma aproximação mais real
da minha ferramenta a trabalhar. Ok. Pronto, isto, nas molas elas aparecem assim cortadas por uma questão de performance, não é? Para não estar a sobrecarregar a máquina. Portanto, e nós conseguimos ver aqui a nossa ferramenta a trabalhar. Portanto, ainda melhor do que isto, nós temos aqui um Interface Detection, como existe no Assembly do SolidWorks, mas, digamos aqui, associado a esta questão da ferramenta. Portanto, ele vai fazer aqui uma série de cálculos para a ferramenta, portanto, quer fechada, quer aberta, quer em determinadas posições, e depois no fim vai nos apresentar um resultado. Pronto, aqui eu já sei que o resultado vai ser mau, não é? Porque eu não fiz aqui metade das coisas, mas, por exemplo, posso depois ir aqui caso a caso e ver as minhas interferências. Pronto, vou sair e dar como concluída aqui o nosso webinário sobre ferramentas progressivas.